amados irmãos, sejam bem-vindos. Mais uma reunião de Apocalipse. Essa é a mensagem número 58, cujo título é Andar Junto e Ser Digno, parte 2. Ou seja, a continuação da mensagem anterior, foi a parte um. Andar Junto e Ser Digno, parte um. Essa aqui vai ser a parte 2. E como nós estamos na igreja em Sardes, essa é a sétima mensagem sobre a igreja em Sardes. Irmãos, nós espero que você se recorde da mensagem anterior, para que possamos seguir, né, sem necessariamente voltarmos, né? Nós falamos na mensagem anterior, basicamente, irmãos, de dois versículos. Um é o versículo 4 de Apocalipse, capítulo 3, versículo 4, e um pouquinho do 5. Então, vamos ler de novo o versículo 4. Tens, contudo, eu estou lendo Apocalipse, capítulo 3, versículo 4. Aqui o Senhor falando para a igreja em Sardes, para nós. Tem contudo em Sardes. Amém. Tem contudo em Sardes. Amém. Que o Senhor possa falar isso de nós, na nossa cidade, onde nós estamos. Tens contudo em Araguaína umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Amém. Vamos parar por aqui, porque vai vir a promessa para o vencedor. Já começou, na verdade, a promessa para o vencedor no versículo 4. Mas a promessa do nome, nós vamos deixar isso para a próxima mensagem. Então, irmãos, nós falamos semana passada, espero que vocês se recordem, que no versículo 4, no original grego, é assim. Não é bem como está na nossa Bíblia, né? Nossa Bíblia em português está assim: tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas. Mas no original grego tens, contudo, em Sardes uns poucos nomes. Nomes que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, vejam que no versículo 4 e no versículo 5, a questão toda é a vestidura branca. Versículo 5 começa: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Ele será vestido, ele será assim vestido de vestiduras brancas. Então, na verdade, nesse versículo, no versículo 4, o Senhor fala: as suas vestiduras, e não contaminar as suas vestiduras, eram de branco. Então, no versículo, se você observar muito bem, amado irmão e amada irmã, há uma leve, pequena diferença das vestiduras. É a mesma coisa, mas há uma pequena diferença no versículo 4 e versículo 5. Em que sentido? Vamos com calma, né? No versículo 4, o vencedor, ele tem vestiduras brancas, tá? No versículo 5, também. A vestidura aqui é a mesma. Já falamos para os irmãos na semana passada que vestidura é essa. Eu vou recordar rapidamente com os irmãos aqui. Lembre-se que nós temos diante do Senhor, aos olhos do Senhor, duas vestiduras. Uma vestidura é a vestidura que nós temos do Pai, diante de Deus Pai. Essa vestidura diante de Deus Pai é a vestidura que Cristo nos vestiu quando aceitamos o Senhor. Quando aceitamos o Senhor Jesus, pelo seu sacrifício, o seu sangue, nos comprou e nos lavou com o seu sangue precioso, perdoou nossas iniquidades e pecados e nos justificou diante do Pai. Ao nos justificar diante do Pai, o Senhor nos vestiu com Ele mesmo, tá? Então, quando o Pai olha para nós, ele nos vê vestidos no Filho. Essa é a primeira vestidura que todo crente recebe ao crer. E isso é absolutamente de graça, tá? É uma questão da graça de Deus. Quando nós cremos, o Senhor derramou sua graça, Cristo tornou-se a nossa graça e somos justificados diante do Pai. Mas nós temos que ter, o Senhor Jesus espera que tenhamos uma segunda vestidura. Essa segunda vestidura é uma vestidura que o Senhor nos dá para nós vestirmos diante de Cristo, o Filho. É diferente. A primeira vestidura, todos os crentes
estão vestidos. Esta é uma vestidura diante do Pai, que é Cristo em nós. A segunda vestidura que o Senhor Jesus espera que nós estejamos vestidos é a vestidura que nós vamos ter diante de Cristo naquele dia, diante das bodas do Cordeiro, diante do tribunal de Cristo. Essa segunda vestidura depende de nós. Ela não é, entre aspas, de graça. Pelo contrário, ela exige um preço alto que cada um temos que pagar. Tá? Ela é comprada. Ela é comprada, ela não é dada, ela é comprada. É o que fala em Apocalipse capítulo 3. O Senhor virou para a igreja em Laodiceia e falou isso. Quer ver? Olha no versículo 18. Apocalipse 3, 18. Falamos isso na semana passada. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Compres. Observe a palavra. Compres. De mim, do Senhor. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires. Essas vestiduras brancas para te vestires é a vestidura comprada do Senhor. Não é dada, não é de graça. Ela agora exige um preço a se pagar, tá? A fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Então, amados irmãos, a segunda vestidura é a vestidura branca também. Só que essa vestidura branca, ela é bem diferente da primeira. Ela exige um preço a se pagar. E é uma vestidura que nós não vamos vestir diante do Pai. Diante do Pai nós já estamos vestidos em Cristo. É a vestidura que nós vamos vestir diante de Cristo, o Filho, no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, não é do Pai. Um dia nós vamos estar diante do tribunal do Filho. E diante do tribunal do Filho, ele quer ver se nós estamos vestidos com a vestidura que compramos dele, o Filho. Entende, irmãos? Essa vestidura, nós falamos lá em Apocalipse 19, não sei se os irmãos se recordam, é a vestidura que são os atos de justiça dos santos. E cada um de nós temos que confeccionar. E aí, lá em Apocalipse 19, eu tô voltando rapidinho para lá. Vamos ler rapidinho de novo lá. Apocalipse 19. Isso aqui é uma certa recapitulando, estou fazendo uma recapitulação da mensagem anterior. Recapitulando então o versículo Apocalipse 19, 7 fala assim: Alegremos-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Essa vestidura que está falando aqui, que a esposa se ataviou, é as vestiduras brancas que está falando em Apocalipse capítulo 3, versículo 4 e 5 da igreja de Sardes. É a mesma vestidura, tá? Aí você fala assim, como é que você sabe, irmão, que essa mesma vestidura é branca? Como é que você sabe que é branca? Aqui não está escrito que é branca, Apocalipse 19. Está falando que foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro. Como é que você sabe que é branco aqui? Como é que eu sei que é branco? Continua, se nós continuarmos no Apocalipse 19, olha só o que acontece, tá? Se eu chegar aqui no versículo 11, fala da volta do Senhor em glória no final da grande tribulação. Aí no final da grande tribulação, o Senhor vem em glória, onde toda a terra vai ver o Senhor, no final da grande tribulação. Aí fala assim, ó, versículo 11, acompanha comigo. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e preza com justiça. Quem é esse? É o Senhor Jesus, tá? Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitas diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Tudo isso aqui nós vamos explicar com detalhes quando chegarmos lá em Apocalipse 19, lá na frente, tá? Mas vamos continuar. Aí continua. Está vestido, falando do Senhor Jesus, está vestido com o manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Agora presta atenção no 14. Agora o 14 está falando dos vencedores que voltam com o Senhor no final da grande tribulação para lutar a guerra do Armagedon junto com o Senhor. Aí está assim, ó. E seguiram os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Tá? Irmãos, olha, quando eu dou esse grito aqui, vocês não assustem não, tá? Eu faço isso para ressaltar, para que vocês percebam, tá? Então, como é que nós sabemos que a vestidura
que a esposa a si mesma se ataviou, lá no versículo 8 é branco, porque no versículo 14 explica, olha só, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, tá? Aí lá no versículo 7 fala, porque são chegadas as boas do cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, porque ele foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro. Resplandecente quer dizer que brilha como se fosse um raio, um relâmpago, tá? Estão entendendo, irmãos? Ah, agora eu quero que irmãos percebam uma coisa que eu falei semana passada aqui e volto a ressaltar novamente, tá bom, irmãos? Percebam isso aqui. É muito importante. Olha no versículo 7. Esse detalhe é maravilhoso. O versículo 7 fala assim, no final do versículo 7, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Então presta atenção. Essa segunda vestidura, que são as vestiduras brancas que o vencedor vai usar, essas vestiduras são vestiduras que nós precisamos nos vestir. Assim mesmo se ataviou, ou seja, é algo que nós precisamos pagar o preço. É o preço que nós precisamos pagar. Nós que precisamos nos vestir. Ela a si mesma, ela se ataviou, tá? Mas se você olhar, esse é um ponto crucial e verdadeiro. A segunda vestidura não é de graça, tem um preço. A esposa do cordeiro que tem que se vestir. Os vencedores têm que se vestir. Não é dado, não. Não é o Senhor, não é o Senhor Jesus que nos veste com a primeira vestidura. A primeira vestidura, que é ao crermos, que é a vestidura que o Senhor Jesus que nos veste com a sua justiça, essa é diante do Pai. Falamos isso semana passada também, demos exemplo lá de Lucas, capítulo, se não me engano, 15, quando fala do filho pródigo, quando o filho pródigo voltou para casa do pai, o pai, tá? Aí o pai vestiu ele com vestiduras, tá? O pai vestiu ele, não foi ele que se vestiu. Essa vestidura é Cristo como a nossa primeira vestimenta. Cristo como a nossa justiça, que é vestir diante do pai quando o filho pródigo retorna, tá? Agora, a segunda não. A segunda não é Cristo que nos veste, é nós que nos vestimos. Depende de cada um de nós. Assim mesmo já se ataviou. Porém, isso é verdadeiro e cristalino. Mas se você observar o versículo 8, tem um detalhe maravilhoso. Olha só o 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. Opa! Peraí, irmão Gustavo, não entendi. No 7 fala que ela a si mesma já se ataviou. No 8 fala que pois lhe foi dado para ela o linho vestir-se linho finíssimo. Que mistério é esse? Vocês entenderam, irmãos? A diferença aqui, no 7 ela se veste, a esposa. No 8 foi dado para ela vestir-se. Quando fala no 7 que ela se veste, quer dizer que ela está pagando o preço. Quando fala no 8 que foi dado vestir-se, foi dado para ela vestir-se. Parece que ela não está pagando o preço. E aí, afinal de contas, ela está pagando o preço ou não está pagando o preço? Ela está pagando o preço. A segunda vestimenta é uma questão de pagar o preço. Porém, ainda que a igreja pague o preço, ainda que o vencedor pague o preço, ele não tem nada que se gloriar. Foi o Senhor que deu a justiça para ele. Ele tem que comprar do Senhor. Ele não comprou de si próprio. Lembre-se que Apocalipse, lá na igreja de Laodiceia, falou: compre de mim. Se o Senhor não quiser vender para nós, ainda que eu queira comprar, não vai adiantar nada. Ainda que eu tenha todo o desejo, motivação de pagar o preço pelo Senhor, se o Senhor não der a sua justiça para nós, por mais que eu queira comprar, eu não posso comprar se o Senhor não me vender. Então, essa é a verdade maravilhosa da palavra de Deus. Ela tem duas faces. Por um lado, você olha, fala assim: puxa, o preço quem paga é cada um de nós para vestir-se. Por outro lado, a outra verdade, do outro lado, mas não temos nada que nos gloriar. Foi o Senhor que nos deu. Tudo que nós temos foi o Senhor que fez em nós. É isso, é a mesma coisa, isso corresponde exatamente ao que Paulo falou. Numa das epístolas de Paulo, se eu não me engano, não me lembro qual, se é Colossenses, Filipenses, eu me recordo de cabeça, que Paulo fala assim: eu trabalhei muito mais que todos os outros. Aí quando Paulo fala que ele trabalhou muito mais que todos os outros apóstolos, aí ele pega e fala assim, parece que ele está se corrigindo e fala assim: não eu, na verdade, mas a graça de Deus em mim. Ele precisa trabalhar, mas no fundo foi a graça de Deus que trabalhou nele. Ele não tem nada que se gloriar.
E isso aqui que nós estamos vendo em Apocalipse 19 é exatamente o que acontece em Apocalipse 3, lá na igreja de Sardes. E volta para lá agora, você vai entender claramente, a mesma coisa, igualzinho. Olha lá, vai para Apocalipse 3, 4. Ó, tem contudo em Sardes umas poucos nomes que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco. Eles não contaminarão o preço que eles pagaram. Eles não quiseram contaminar. Eles se vestiram de branco. Aqui, eles já estão vestidos de branco, e andarão de branco. Eles não contaminaram as vestes, quer dizer que eles, a veste dele estava branco o tempo todo. E eles vão continuar andando de branco, junto com o Senhor. Então, aqui no versículo 4 mostra que o preço para se vestir e não se contaminar é do vencedor. Ele tem que pagar esse preço. Não é o Senhor que vai evitar dele se contaminar. É ele que vai pagar esse preço. Ele já está vestido aqui. Mas quando você olha no versículo 5, mostra que igualzinho a Apocalipse 19. Na verdade, não foi ele, foi dado para ele. Olha o 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Ele será vestido, foi vestido ainda. No 4, ele já está vestido, não se contamina. No 5, versículo 5, o vencedor será vestido, ele será vestido. Será, quando fala será assim vestido, quer dizer que alguém está vestindo ele, não ele próprio. Será assim vestido. Se fosse uma questão dele se vestir, aí o versículo seria assim: o vencedor se vestiu de vestiduras brancas, o vencedor vestirá de vestiduras brancas. Aí seria assim o verbo: o vencedor estará vestido, ou o vencedor vestirá de vestiduras brancas. Mas o verbo aqui é: o vencedor será assim vestido. Alguém vestiu ele. Então, no 4, ele se vestiu, não contaminando e andando de branco. No 5, ele será vestido pelo Senhor. Então, é o mesmo princípio. Nós pagamos o preço. É o versículo 4. No versículo 5, mas não temos nada de gloriar, porque é o Senhor que nos deu essas vestiduras brancas. Entenderam, irmãos? Eu não sei se eu confundi os irmãos, tá? Mas irmãos estão entendendo a questão que a segunda vestidura exige um preço, sim. Tem que ser comprada. Mas não é glória nossa, porque tudo vem do Senhor. Agora, vamos entender mais o que é essas vestiduras brancas. Vocês já entenderam o que é a segunda vestidura, já entenderam que essas vestiduras brancas é os atos de justiça, mas ela também significa algo maravilhoso. Presta atenção no versículo 4. Irmãos, presta atenção no 4. Eu vou entender isso aqui. Ó, vamos ler de novo. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas, ou poucos nomes, né, no grego, que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo. Pois, aí tem uma explicação. Aí você fala, por que eles andarão de branco junto comigo? Aí só explica por quê. É como se eu falasse assim, sabe por que o vencedor vai andar, essas poucas pessoas vão andar de branco junto comigo? Primeiro, porque elas vão contaminar suas vestes. E sabe por quê também? Porque elas são dignas. A explicação é, por que andarão junto comigo? O Senhor está explicando por quê. O Senhor não está escondendo o porquê. Você pensa assim, Senhor, por que algumas poucas pessoas vão andar de branco junto com o Senhor? Só fala assim, sabe por quê? Por quê? Porque são dignas. A questão é ser digno. Irmãos, isso é tremendo. Eu estou tentando correr aqui para explicar isso para os irmãos hoje. Mas vamos entender o versículo 4. E olha o que está acontecendo no versículo 4. Essas poucas pessoas, poucos nomes, não contaminaram as vestiduras, estão andando junto com o Senhor, por isso, vamos lá. Elas não contaminaram, vamos ver a sequência que o Senhor cita. Não contaminaram suas vestiduras, e andarão de branco junto com o Senhor. Então, o que faz andar de branco? É estar não só contaminar suas vestes, isso também é muito importante. Daqui a pouco vamos falar desse ponto. O que nos faz andar de branco? Preste atenção. O que nos faz andar de branco, segundo esse versículo? Primeiro, não contaminar as vestes. Já vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Só que eu vou inverter um pouco o que eu vou explicar primeiro. Segundo, o que nos faz andar de branco, gravem esses detalhes, irmãos, é andar junto com o Senhor. Então, para não contaminar as vestes, para andar de branco, você ter duas coisas. Duas coisas. Não contaminar as vestes e andar junto com o Senhor. Vamos entender essas duas coisas. Porque essas duas coisas, não contaminar as vestes e andar junto com o Senhor,
é que nos faz ser dignos. Então vamos entender esses dois pontos, tá? Só que, em vez de eu começar a explicar o que quer dizer contaminar as vestes, eu vou começar explicando andar junto com o Senhor. Depois eu volto para contaminar as vestes, tudo bem? Então vamos lá. Então nós precisamos andar junto com o Senhor. Na Bíblia, todo aquele que andou junto com o Senhor fica com vestiduras brancas. Isso é efeito, isso é consequência de andar junto com o Senhor. Ah, amado irmão e irmã, deseje de todo o seu coração andar junto com o Senhor. Presta atenção, não é o Senhor andar junto comigo, não. É eu andar junto com o Senhor. Ué, isso muda alguma coisa? Mas não tem aquele ditado que fala que aquele ditado da matemática, né, que a ordem dos fatores não altera o produto? Muda alguma coisa aqui? Muda. Quando você fala que alguém está andando comigo, quer dizer que eu estou liderando e a pessoa está me seguindo. Ela que está andando comigo. Então, onde que eu vou, ela vai junto. Eu que lidero, eu que dou a ordem, eu que guio. Agora, quando eu falo que eu, Gustavo, estou andando junto com aquela pessoa, quem está dando as ordens, guiando, é aquela pessoa. Eu estou andando com ela. Então, tudo que acontecer é consequência de eu andar com ela, porque eu estou seguindo ela. Não tem aquele ditado do mundo que fala assim, é um ditado, né? Não está na Bíblia isso não, é um ditado que fala assim, diga-me com quem andas, eu direi quem tu és. Já viu esse ditado do mundo, né? Diga-me com quem andas, com quem você anda, e eu vou te dizer quem você é. É um ditado do mundo, irmão, mas isso não está na Bíblia, mas a realidade disso está. Meus irmãos, quando nós andamos com alguém, isso nos transforma para sermos como aquela pessoa. Passamos a pensar como ela, a agir como ela, a ser influenciados por ela, a pensar como ela. É tão interessante isso. Vou dar um exemplo prático para vocês. Antes de eu vir para Araguaína, eu tinha meu jeito de operar catarata. Já havia operado muitas e muitas, mais de 500, 600 cataratas. Eu tinha todo o meu jeito de operar. Aí, quando eu cheguei em Araguaína, eu comecei a operar com o irmão Leandro. Eu operando com ele. Ou seja, na verdade, era ele que estava operando e eu estava acompanhando ele, auxiliando ele na cirurgia. Porque ele pediu para eu auxiliar. Ele falou, irmão, Gustavo, me auxilia nas minhas cirurgias aqui para frente? Eu falei, auxilio. Aí eu passei a auxiliar ele. Quer dizer, eu operava minhas cataratas e quando ele operava a dele, eu ia auxiliar ele. Quando eu operava as minhas cataratas, ele não vinha me auxiliar. Mas quando ele operava as cataratas dele, eu auxiliava ele. E aí eu passei a pegar a maneira dele operar. Eu passei a imitá-lo. Hoje eu posso dizer que eu opero muito parecido com ele, ou quase igual a ele, o Moleano. Por quê? Porque de tanto acompanhá-lo, eu passei a agir como ele age na cirurgia de catarata. Acompanhá-lo. Os seus trejeitos, as suas maneiras, o jeito que ele montava a mesa de cirurgia, o jeito que ele operava, o jeito que ele fazia as incisões, os passos da cirurgia, eu passei a copiar ele. Eu tinha meu jeito antes, mas eu modifiquei meu jeito para ser como ele. Por quê? Porque eu estava operando com ele, não ele comigo. Esse é um detalhe, irmãos. Isso é tão importante. Quando alguém anda, agora voltando para a palavra de Deus, quando alguém anda com o Senhor, nós passamos a ser como ele é. E isso, quer ver? Vamos ver vários exemplos? Vamos ver como é que o nosso Senhor é. Agora vamos rodar na Bíblia rapidinho, tá? Eu pretendo essa mensagem, irmão, se o Senhor permitir terminar ela é, pelo menos umas 10 para 6, tá bom? Para deixar vamos compartilhar até às 6 horas. Ah, perdão, 10 para 7, perdão. 10 para 7, tá? Então vamos rapidinho, vamos ler Lucas, Lucas capítulo 9. Lucas 9. Rapidinho, irmãos, tá? Eu espero que os irmãos sejam rápidos em abrir também. Eu gostaria que os irmãos abrissem, mas abram rápido, tá? Olha como é que é rico isso. Lucas 9, versículo 29. Aqui é o Monte da Transfiguração. A história aqui de Lucas 9, 28 em diante, é a Transfiguração.
E o Senhor levou três de seus discípulos, Pedro, João e Tiago, junto com o monte, lá no monte da transfiguração. Aí aconteceu que o Senhor transfigurou, né? Vamos ver o versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, ou seja, Jesus orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Então, quando o Senhor se transfigurou, as vestes do Senhor ficaram brancas. Pedro, Tiago e João viram o Senhor vestido de branco. Essa é a característica, essas são as vestes do Senhor. As vestes do Senhor em glória. Quando o Senhor transfigurou, ele estava manifestando a glória dele, mostrando como o Senhor vai voltar. Em Apocalipse nós vimos, Apocalipse capítulo 1 nós vimos que quando o Senhor apareceu para João ali, eram vestiduras brancas. Irmãos, o Senhor se veste de branco. Por quê? Porque o Senhor não se contamina e porque o Senhor vive na presença do Pai. Quando fala resplandeceu, fala assim, ó, as suas vestes resplandeceram, resplandecer é brilhar como um relâmpago de branco. Relâmpago. Tão iluminado que era. Isso é o Senhor. Mas eu estou dizendo para vocês que na Bíblia, todo aquele que anda com o Senhor fica como ele. Então, vamos ver, porque está andando junto. Lembre, para ter vestiduras brancas, segundo Apocalipse capítulo 3, o Senhor nos ensinou ali, tem que ter duas características: não contaminar e andar junto com o Senhor. E quem anda junto com o Senhor fica de branco também. O Senhor veste de branco. Agora vamos ver os outros. Você vai ver agora, eu vou mostrar para os irmãos, que até os anjos se vestem como o Senhor. Por que que os anjos se vestem como o Senhor? Porque os anjos estão todo o tempo na presença do Pai, na presença do Senhor Jesus também. Por isso eles também têm a mesma vestidura que o Senhor tem. É a glória, tá? Ó, vamos ver lá, Mateus 28. Vamos falar dos anjos. Vimos como o Senhor se veste, branco. Agora vamos ver como é que se... Branco e brilhante como relâmpago, né? Agora vamos ver também como os anjos se vestem. Mateus 28, versículo 3. Versículo 1. No findar do sábado, que é a ressurreição do Senhor, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra, assentou-se sobre ela. É demais, né, irmãos? Pensa bem essa imagem. O anjo remove a pedra, se assenta. Eu fico imaginando o anjo sentando sobre a pedra, até cruzando as perninhas assim, ó. Irmãos, é demais, irmão, é tremendo. Eu não consigo explicar tanto que eu fico feliz com isso aqui, irmão. É como se o anjo estivesse, na minha percepção, debochando daquela pedra. Falando assim, vocês colocaram a pedra para vedar, a impedir que o Senhor ressuscitasse. Colocaram a pedra, botaram um selo na pedra, não sei se vocês lembram disso, botaram um selo ali na pedra, entendeu? Botaram escolta, botaram tudo, mas ninguém pode impedir o Senhor de ressuscitar. Nenhuma artimanha humana, nada pode impedir. O anjo veio, ele removeu a pedra, sentou isso na pedra e falou assim: ó, o que vocês colocaram aqui para impedir o Senhor de ressuscitar, impedir a vida de vencer a morte, não foi possível. Eu estou sentado sobre ela, com minhas perninhas cruzadas, dizendo que até isso aqui não vale, não significa nada diante do que o Senhor é, do seu poder. Mas não é o ponto, não. Vamos continuar. Ó, 3. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. O anjo estava vestido de branco, o aspecto era como um relâmpago, assim como o Senhor Jesus na Monte da Transfiguração. Por que que o anjo tem o mesmo aspecto do Senhor? Porque eles estão na presença totalmente do Pai. Quem anda na presença, quem anda junto com o Senhor, na presença do Pai, tem a mesma expressão, tem a mesma vestidura, é igual. Quer ver outro exemplo? Vamos para Lucas 24. Lucas 24. Os anjos são assim. Lucas 24, versículo 4. Da ressurreição. É o mesmo, aqui também agora está falando da ressurreição. O mesmo anjo da ressurreição. Olha só. Aconteceu que perplexos,
a esse respeito, apareceram dois varões com vestes resplandecentes. Está vendo? Os anjos com as vestes brancas também. Quer ver outro exemplo dos anjos? Atos capítulo 1, versículo 10. Atos 1, 10. Estando eles, agora aqui em Atos 1 é o Senhor já. Até aqui nós estávamos lendo o Senhor ressuscitando, a ressurreição. Agora em Atos 1 é da ascensão do Senhor, tá? Aí eu estava acendendo, né? No versículo 9, o versículo 10 fala assim, Atos 1, 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Por que que os anjos estavam vestidos de branco? Porque quem anda com o Senhor veste igual. Quem vive na presença do Senhor veste igual. Por isso, não estão entendendo o conceito de vestir igual. Por isso que o vencedor, lá em Apocalipse capítulo 3, o Senhor falou assim, para que ele esteja vestido de branco, ele começa assim, Apocalipse 3, 4. Tens, contudo, em Sardes uns poucos nomes que não contaminaram as suas vestes e andarão de branco junto comigo. Então, para andar de branco, tem que não contaminar a veste e andar junto. Quem não contamina a veste e anda junto, como os anjos, vestem de branco como o Senhor. E assim também será com o vencedor. Quem não contamina as suas vestes e anda junto com o Senhor, veste como o Senhor se veste. E isso, as duas coisas, que quer dizer ser digno, tá? Vão entender melhor, pois são dignas. Até que irmãos entenderam? Agora vamos ver a questão de vestir-se, tá? O que é se vestir? Nós já falamos para os irmãos, né? Andar junto e vestir-se é não andar. Vamos, é, vamos ver agora um pouquinho. Eu vou entrar um pouquinho no conceito de contaminar, tá? Depois eu volto. Agora eu vou dar uma mistura de novo. Vamos voltar no conceito de contaminar. Aí depois eu volto para o conselho de andar junto, tá? Melhor, vamos continuar no andar junto. Depois eu vou para contaminar. Vamos ver exemplo de andar junto? Vamos lá. Gênesis, capítulo 5. Gênesis 5. Não estou entendendo até aqui, irmãos? Eu estou explicando para os irmãos que ter vestiduras brancas é uma questão de andar junto com o Senhor, assim como os anjos. Porque o Senhor se veste branco. Quem anda junto com o Senhor e não contamina, veste de branco. E quem não contamina sua veste anda junto com o Senhor e veste branco, e isso acontece porque são dignas, tá? Isso é o conceito de ser digno. Daqui a pouco você vai entender melhor o que é esse conceito de ser digno. Agora vamos falar sobre andar junto. Depois eu vou falar sobre não contaminar as vestes. Andar junto. Gênesis capítulo 5. Havia um homem lá no início da Bíblia que andou junto com Deus. Esse nome chama-se Enoque. Gênesis capítulo 5, versículo 22, fala assim: andou Enoque com Deus. Presta atenção, não é Deus que andou com Enoque, é Enoque andou com Deus. Depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Por que Deus tomou para ele? O que quer dizer que Deus tomou Enoque para si? Enoque foi arrebatado. Já não era. Por que Deus tomou Enoque para si? Porque de tanto Enoque andar com Deus, ele passou a ser um com Deus. Ele passou a ter o mesmo dignidade, andar junto. Era tão um com o Senhor que se eu fosse assim, está preparado. Ele é um comigo totalmente. Se eu arrebata ele. Esse é, na verdade, irmãos, o verdadeiro conceito de arrebatamento. O Senhor arrebata aqueles que estão totalmente um com Ele, que não tem mais raiz nessa terra. Enoque andava nessa terra com Deus, mas ao andar nessa terra com Deus, é como se ele estivesse, na verdade, sem perceber, andando cada vez mais para o céu.
Estava andando na terra fisicamente falando. Mas o andar dele era só para cima, para cima, para cima. Quando ele estava andando só para cima, é como se ele tivesse chegado até o Senhor. Eu falei assim: não, Ronaldo, você está na minha presença há muito tempo. Você anda comigo, você é como eu. Vem para cá. Uf, você não é dessa terra. Outro exemplo de andar. No capítulo 6, no capítulo 5, no capítulo 6, ocorre uma total degradação da humanidade. Vocês sabem, né? Os anjos caídos tomaram as mulheres e degradou totalmente, né? Nessa conjunção carnal maligna. Mas, e com isso, eu teve que destruir toda a terra com dilúvio. Toda a terra estava contaminada, mas havia um homem que era diferente. Vamos lá, ele era de Noé, Gênesis capítulo 6, versículo 9. Eis a história de Noé. Ponto. Noé era o homem justo e íntegro entre os seus companheiros. Noé andava com Deus. Por que que Noé era justo e íntegro entre os seus companheiros? Por quê? De onde Noé obteve a sua justiça, que fez dele justo? De onde Noé obteve a sua integridade? Ele é íntegro, não estava nada faltando em Noé. Quando fala que Noé era íntegro, que não tinha nada faltando nele. O seu espírito, alma e corpo eram íntegros. De onde ele obteve tudo isso? Ele obteve tudo isso de andar com Deus. Quando alguém anda com Deus, passa a ser como Deus. Ele passa a ser justo e íntegro, não falta nada. Por isso o Senhor o poupou na arca. No fundo, irmãos, a arca, em certo sentido, ela também simboliza um arrebatamento. A arca simboliza a igreja, claro, mas a arca simboliza o arrebatamento, que de toda aquela morte que aconteceu sobre a terra, o Senhor poupou aquele que andava com ele. O Senhor, é como se tivesse arrebatado ele. A morte não tocou, a morte não tocou Noé. Por quê? Porque Noé, como falar morte? Porque o Senhor matou toda a humanidade, matou tudo, plano, tudo, toda a humanidade e poupou os que estavam na arca de toda a morte. Circunvizinha, né, que estava em volta da arca, a arca foi poupada de toda essa morte. Por quê? O Senhor como se tivesse arrebatado ele. A arca é uma certa forma de arrebatamento. Então, por quê? Porque ele estava andando com Deus. Ele tinha as mesmas vestes que o Senhor vestia. Quem mais andou com o Senhor? Quando nós andamos com o Senhor, nós tornamos igual o Senhor é. Assim como os anjos se vestem de branco porque andam na presença do Pai, na presença de Cristo, como Cristo se veste de branco, porque o Senhor Jesus anda na presença do Pai. O Pai é esse raio. O Senhor Jesus também se veste igual o Pai. E os anjos se vestem como o Pai, como o Filho. E nós, ao andarmos junto com o Senhor Jesus, temos as mesmas vestiduras que ele se veste, tornamos igual a Ele. Olha em Gênesis 17. Havia outro homem. Irmãos, nós estamos vendo aqui, eu não sei se vocês prestaram atenção, agora estamos lendo exemplo de homens caídos, pecaminosos, assim como eu e você. É um Enoque, é um Noé, é um Abraão. Se é possível para um Enoque, para um Noé, para um Abraão, por que não é possível para mim e para você? É claro que é. E o Senhor disse que haverá poucas pessoas, poucos nomes que andarão de branco, mas haverá! Pode ser poucos, mas eles existem. Oxalá que seja eu e você. Tadinha. Vamos ler lá. Abraão, Gênesis 17, versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença, anda comigo, anda junto comigo e ser perfeito, como eu sou. Anda na minha presença e ser como eu sou, perfeito. Se você andar comigo, você torna-se igual a mim. Isto é o conceito de dignidade. Ser digno é ser igual.
Se você andar comigo, você é como eu, perfeito como eu sou, e ser perfeito. Você está entendendo? Aí fala, mas irmão Gustavo, isso é Velho Testamento. Então tá, vamos para o Novo. 1 João, capítulo 2. A Bíblia tem que explicar a própria Bíblia. 1 João, capítulo 2, versículo 5. João fala assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, guarda a sua palavra. Nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Presta atenção. João está falando, nisto sabemos que estamos nele. Dois pontos. A partir dos dois pontos, que é o versículo 6, João está nos ensinando a saber se nós estamos no Senhor Jesus ou não. Às vezes você pode ter dúvida: será que eu estou em Jesus? Presta atenção, irmão. João aqui não está falando se Jesus está em nós. Jesus, com certeza, está em nós. O Senhor, a questão aqui não é se o Senhor está em nós. O João está perguntando se nós estamos no Senhor. É diferente. O Senhor está em nós, isso é fato. Agora o ponto é: será que eu estou nele? Mas não é a mesma coisa, não, irmão Gustavo? O Senhor está em mim, eu estar nele? Não necessariamente. O Senhor está em mim. Agora, eu estar nele tem um requisito. Como é que eu sei que eu estou nele? Eu estar nele é esse ponto aqui, ó. É o versículo 6. Vai explicar. Como é que você sabe se eu estou nele ou não? É o versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Isso é ser digno. Anda da mesma maneira, anda igual, anda do mesmo jeito, anda junto, anda nele. Assim como ele andou, anda da mesma maneira, anda igualzinho, anda nele. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Isso foi João. Agora vamos ver o que Paulo fala. Colossenses 2, 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus? Ah, peraí. Nós recebemos Cristo Jesus? Todo crente um dia recebeu Cristo Jesus? Recebeu. Receber Cristo Jesus quer dizer que Cristo Jesus entrou em nós. Tudo bem. Isso é uma coisa. Agora, a outra coisa é a continuação. Como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Anda nele. João falou, anda como ele. Ó, 1 João fala assim, vou ler de novo para os irmãos. 1 João, capítulo 2, versículo 6 fala: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou, anda como ele. Agora em Colossenses é um pouco mais profundo. Colossenses fala assim: não é você andar só como ele, é você andar nele. Anda dentro dele, anda na pessoa dele, viva em Cristo, ande nele. Não só como. Andar como parece que eu estou querendo imitar, olhando para o Senhor, imitar o Senhor exteriormente, mas não é só isso, é mais profundo que isso. É aí Colossenses vem nos clarificar melhor. É andar nele mesmo, na própria pessoa dele, anda no Senhor. E isso quer dizer andar junto. E é isso que nos faz ter vestiduras brancas. Estou repetindo, todo aquele que anda com o Senhor ou no Senhor se veste como ele se veste. Ele está vestido de branco. Nós também estamos vestidos porque nós andamos com ele e como ele. Se nós andarmos como ele e nele, isso é o conceito de ser digno, somos dignos. O que é ser digno? É ser igual, é ter o mesmo peso, é ter o mesmo valor, é ter a mesma percepção, ter os mesmos objetivos, é ter as mesmas decisões. Isso é dignidade, quer dizer ser igual. Vou ler para vocês.
Eu estou lendo do grego, tá? Ó, você não consegue ver daí, tá ruim, ó. Ó, tá ruim para vocês verem, né? Não tá muito bom aqui. Eu estou lendo da palavra no grego, tá? Conceito de grego. Em grego, digno é axios. Quer dizer, qual é o significado de digno em grego? É que é pesado, que tem peso, que tem o peso de outra coisa de valor semelhante, que vale tanto quanto aquilo. Adequado, próprio, conveniente, comparável a algo. Entenderam? O que é ser digno? É ter o mesmo peso que outra coisa de um peso igual. É ser igual. Aquele que é comparável àquilo. Isso é o conceito de digno, irmãos. Gravem isso. Por toda a Bíblia, digno vai ser sempre isso. É ter o mesmo peso, ser comparável àquilo, é ser igual. Quem anda com o Senhor é digno do Senhor, não é leviano. O Senhor não é leviano. O Senhor nunca vai ser leviano. O Senhor sempre vai ser pesado, cheio de peso. E quem anda junto com o Senhor é igual àquilo aquele a que ele segue. Ele também vai ter o mesmo peso espiritual, a mesma visão espiritual, o mesmo valor. Ele é comparável, ele tem os mesmos objetivos, ele anda junto, ele é igual. Ser digno é estar igual. Vestir do mesmo jeito, andar como ele andou, como o primeiro João fala, como Colossenses fala, andar nele. É ser companheiro do Senhor. Andar junto, irmão, é ser companheiro. Tá andando juntinho, tô seguindo o meu Senhor, eu sou companheiro. Irmãos, o Senhor quer que nós sejamos seus companheiros. Lá em João capítulo 15, até então, vamos ler lá. Estou entendendo o conceito de andar junto? É o mesmo significado de ser digno. Lembra, por isso eu comecei essa mensagem explicando para os irmãos. Para ter vestidura branca, segundo Apocalipse, capítulo 3, versículo 4, o Senhor nos explicou claramente lá. Ó. Para ter vestidura branca, vou ler de novo. Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 4. Tem que ter duas características para ter vestidura branca. A primeira é não contaminar as suas vestiduras. E a segunda, andar junto. Quem anda junto e não contamina tem vestiduras brancas. E esses que andaram junto e não contaminaram as suas vestiduras, que ganharam vestiduras brancas, são dignos, porque são iguais ao Senhor. Eles foram igualados ao Senhor, eles têm o mesmo peso, eles têm o mesmo objetivo, eles têm o mesmo coração, têm o mesmo valor, é comparável àquele que eles andam. Eles são companheiros. Até João capítulo 15, o Senhor, o mais íntimo que o Senhor tinha chamado seus discípulos até João capítulo 15 era de discípulos, apóstolos, servos. O Senhor pegou, falou várias vezes para eles, né? Olha João 13, por exemplo, ó. João 13. Dá um exemplo para os irmãos. João 13, o Senhor virou para os discípulos e falou assim, ó. Quer ver? Olha o versículo 12. Que o Senhor lavou os pés dos discípulos, né? Aí falou, falou assim, João 13, 12. Depois de lhes haver lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhe: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou o Senhor. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então, quando está falando que os discípulos chamavam o Senhor de mestre. Olha o versículo 16, fica mais claro. Ó, olha o 16. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado quer dizer apóstolo, maior do que aquele que o enviou. Então, o que o senhor está querendo dizer? Aqui o senhor está chamando os seus discípulos, seus apóstolos, de apóstolos ou de servos. E ele era o mestre e ele era o senhor.
Então, até aqui, o mais íntimo que o Senhor chamou os seus discípulos era de discípulos, apóstolos ou servos. Mas quando chega em João 15 da videira verdadeira, se você ler João 15, amado irmão e amada irmã, você vai perceber que a característica principal de João 15, o verbo que se repete em João 15 toda hora, é a questão de, é o verbo permanecer. A videira é uma questão de permanecer. Se você lê o João 15 com calma, que eu não tenho tempo para mostrar para os irmãos, mas vai repetir a palavra permanecer o tempo todo, permanecer no Senhor. Por isso que, como João 15, a questão é permanecer no Senhor, é estar igual ao Senhor, é estar junto com o Senhor, é estar nele, aí o Senhor mudou a maneira de chamar os seus discípulos. Aí o Senhor passa a chamar os seus discípulos de uma maneira muito mais profunda e carinhosa. O Senhor já não chama eles de servos mais. O Senhor chama eles de amigos, companheiros, porque eles aprenderam a permanecer. Olha só, versículo eu vou mostrar rapidamente. Ó, João 15. Quer ver? Ó? Acompanha comigo, bem rapidamente. Eu devo pular algumas coisas porque eu estou lendo muito rápido. João 15, versículo 4. Olha o verbo. Permanecer em mim e permanecer em vós. Aí no finalzinho, se não permanecer na videira. Aí no finalzinho, não permanecer em mim. Olha o versículo 6. Se alguém não permanecer. Olha o versículo 7. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós. Olha o versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei. Olha para permanecer, permanecer, manter-se dentro o tempo todo. Olha o 10. Se guardar os meus mandamentos, permanecer do meu amor. Olha o versículo. ah, olha o versículo 16. Para que vades deis fruto e o vosso fruto permaneça. Olha, tanto que repete a palavra permanecer. Tá? Olha o versículo 20 não mostra a palavra permanecer, mas mostra a mesma coisa, mas de outra maneira. Olha só. Lembrai das palavras que eu vos disse: não é o ser maior que o Senhor. Se me perseguirem a mim, também me perseguirão a vós outros. Se guardar a minha palavra, guardar é permanecer, tá? Aí olha, ver se tem mais algum ponto aqui. Ah, bom, eu li rápido aqui só para ver como se repete a questão do verbo permanecer. Aí quando chega no versículo 14, ao versículo 13, fala assim, ó: ninguém tem maior amor do que este, dois pontos, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Foi a primeira vez que o Senhor chama os seus discípulos de amigos. Antes era só servo. Servo é amigo, tem uma grande diferença, irmãos. Olha o versículo 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, amigo ou companheiro, a mesma coisa. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, por que o Senhor passa a mudar logo em João 15 a maneira de chamar os seus discípulos de servos, que é algo inferior, para algo muito mais íntimo que de amigos, companheiros? Por quê? Porque logo em João 15? Porque em João 15 a questão é permanecer. Aquele que permanece passa a andar junto com o Senhor. Ele anda tão juntinho que ele passa a ser companheiro, amigo. Ele anda junto, ele permanece, ele é da mesma dignidade, o mesmo propósito, o mesmo peso espiritual, a vida, o mesmo objetivo. Eles são iguais. Um é o Cristo, o outro é o cristão. Ele está seguindo esse Cristo. Ele é igual ao seu Cristo. Um é o Cristo, o outro é o cristão. Qual a diferença tem? Cristo e cristão é a mesma coisa. Cristão é um pequeno Cristo. Anda tão igual, que é igualzinho ele. E eu mostrei semana passada para vocês, amados irmãos, não sei se vocês lembram, o Senhor Jesus, em toda a terra, foi chamado de Jesus Nazareno. Depois, lá em Atos, os discípulos passaram a ser chamados da seita dos nazarenos, porque eles andavam igualzinho o Nazareno.
Vou entender melhor agora, quer ver? Vamos para Hebreus, capítulo 3. Hebreus 3. Hebreus, capítulo 3. Abriram? Fala assim, ó. Olha que maravilha. No versículo 14. Ó. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Talvez você não tenha entendido esse versículo, mas eu vou explicar porque ele está mal traduzido. Vou traduzir como está no grego. O grego está assim, ó. Porque aqui está falando no português está assim, nossa Bíblia em português, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Mas não está assim no grego. No grego está assim, porque nos temos tornado companheiros de Cristo. A palavra participantes no grego é companheiros, amigos de Cristo. E como é que nós somos companheiros de Cristo? É porque nós andamos junto com Ele. Quem anda junto com o Senhor Jesus é companheiro. E quem é companheiro é aquele que de fato guardamos a firme até o fim. A confiança que teve desde o princípio. Começou a andar e ele mantém até o fim. Ele não nega o Senhor. Ele vai até o final. Ele é digno, porque ele anda igualzinho, ele anda junto, ele tem o mesmo nome, ele tem o mesmo desejo, ele tem o mesmo objetivo, ele tem o mesmo amor. Eu vou ler para os irmãos a nota aqui de rodapé, da versão oração. Olha que tremendo, ó. Desse versículo aqui, ó. Em grego, a palavra participantes é a mesma palavra que é usada no capítulo 3, versículo 1. Ó o 3:1, Hebreus 3:1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, participais é que são companheiros da vocação celestial, tá? E também em Hebreus 6:4. Olha Hebreus 6:4. Capítulo 6, versículo 4. Fala assim: é impossível que, pois aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. A palavra participante aqui, tornar-se companheiros do Espírito Santo. Companheiros. E Apocalipse, e Hebreus 12, versículo 8. É a mesma palavra do grego, é companheiros. 12:8, ó. Hebreus 12:8 fala assim: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo seus bastardos não filhos. No grego é assim: mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado companheiros, logo seus bastardos e não filhos. Então, a outra, voltando lá aqui para Hebreus 3, capítulo 3, versículo 14. Aí vai explicar, ó. Nessas três ocorrências, o significado é que compartilhamos do chamado celestial, do Espírito Santo e da disciplina. Assim, a palavra é traduzida por participantes. Mas, na verdade, no grego é companheiro. Eu vou ler para você como está a versão da instalação aqui na própria Bíblia. Está assim, ó. Pois temos nos tornado companheiros de Cristo, se de fato conservamos firme até o fim a confiança que tivemos desde o princípio. Companheiro quer dizer amigo. Aí vou continuar lendo a nota. Ele fala assim: neste versículo, também em Hebreus capítulo 1, versículo 9, o significado é que compartilhamos com Cristo. Por isso, a palavra usada foi companheiros. Somos participantes das coisas celestiais, santas e espirituais, e compartilhamos do chamamento celestial, do Espírito Santo e da disciplina espiritual. Somos companheiros de Cristo e compartilhamos com Ele a unção espiritual, assim como os membros compartilham do Espírito com a cabeça e compartilham com Ele do repouso celestial, assim como Caleb compartilhou com Josué do repouso da boa terra. Lá em Números, capítulo 14, versículo 30, olha que versículo maravilhoso. Olha lá, Números 14, 30. Volta para lá, irmãos. Números 14, Números capítulo 14, versículo 30. É tão gostoso, irmão. A palavra é tão maravilhosa. O Senhor, eu fico doido, irmão. Fico maravilhado. É tão perfeita, irmão. Encaixa tão perfeitamente. Mais do que me maravilhar, é para nos transformar. Números 14, versículo 30. Vocês lembram de Caleb e Josué? Eles eram o quê? Um era
Um era senhor do outro? Um era servo, outro era senhor? Era assim? Não. Quem era Caleb e Josué? O que que eles eram? Eles eram companheiros. Eles eram amigos. Eles andavam juntos. Eles tinham o mesmo sentimento. Eles tinham o mesmo espírito. Eles eram dignos. Se vocês lerem, se recordarem, lembra o que aconteceu em Números 14? Números 14, né? O povo, eles foram espiar a terra, voltaram, né? É, e aí eles falaram que a terra tinha gigantes, tal, né? Aliás, em números, perdão, em números 13, espiaram a terra, né? Números 13, espiaram a terra, voltaram, tinha gigantes, tal, tal, tal. Aí, o que aconteceu, né? O povo pegou aí de todos os 12 espias que foram, 10 voltaram falando mal. Lembra disso? 10 voltaram falando mal, falando, não, tem gigantes na terra, tal. Mas só teve dois que não tiveram, não falaram mal, pelo contrário, estavam encorajados em possuir a terra. Quem era? Quem era? Era, cuidado com seus áudios, irmãos. Quem era? Era Josué e Caleb. Josué e Caleb foram os únicos diferentes dos 12. Por que eles foram diferentes? Porque eles tinham o mesmo espírito um com o outro, que era um espírito diferente dos outros 10. Olha o que fala no versículo 24. Fala assim, versículo 20, Números 14 e 20, fala assim: tornou-lhe o Senhor, dizendo: segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tem visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia, me puseram à prova, já 10 vezes não obedecendo a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Por que não veriam? Porque eles desprezaram, eles não eram dignos. Os que desprezaram o Senhor não entraram na terra de Canaã porque eles não eram dignos. O que é dignos? Eles não andavam junto com o Senhor. Eles não tinham o mesmo valor que o Senhor tinha, a mesma maneira de ver, o mesmo objetivo, o mesmo coração. Eles desprezaram o Senhor. Aí continua. Porém, versículo 24, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar até que espiou e a sua descendência possuirá. Olha o versículo 30. E não entrareis na terra a respeito do qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Por que Josué e Caleb foram os únicos que entraram? Porque eles tinham o mesmo espírito, a mesma visão, eram companheiros uns dos outros e eles não desprezaram os seus, eles eram dignos. Mas se nós lemos a história do povo de Israel, quem é que entrou na terra de Canaã mesmo? Quem Deus usou como líder dos exércitos foi Josué. Josué que saiu invadindo, tudo que Caleb estava junto. Mas quem que era o líder? Era Caleb? Não, era Josué. Quando entra no livro de Josué, Deus usa Josué como líder máximo. Ele que lidera o povo. Caleb estava junto com Josué o tempo todo, mas o líder era Josué. O que quer dizer isso? Caleb e Josué andavam juntos, e Caleb andava junto com Josué. Você sabia que a palavra Jesus, em grego, é a mesma palavra que Josué em hebraico? Você sabia disso? Josué é a versão em hebraica da palavra Jesus. E Jesus é a versão em grego da palavra Josué. Eles são semelhantes. Isso mostra que Josué era um símbolo de Cristo. E Caleb era um símbolo dos discípulos que eram amigos e companheiros do Senhor. Quem entra na terra de Canaã, quem entra na vitória, quem vai reinar durante 1000 anos, não são os vencedores, não. Quem vai reinar durante 1000 anos é o Senhor Jesus, é o Josué.
Os vencedores vão reinar, são os Calebes que vão reinar com Josué, com Jesus. O reino dos 1000 anos não é o reino dos vencedores, é o reino do Senhor Jesus, com os vencedores. Você está entendendo? Quem entra é Josué, mas Caleb entra junto por quê? Porque ele é digno. Caleb tem o mesmo sentimento de Josué. Caleb anda junto. Caleb é companheiro. Caleb pensa igual. Caleb não despreza. Caleb tem o mesmo desejo. Tem outro espírito. O espírito é igual ao de Josué. Eles são um. Eles andam um. Quem vai reinar 1000 anos? Durante 1000 anos, essa terra aqui, durante o reino milenar, vai ser o reino do Senhor Jesus. Não dos vencedores, mas os vencedores vão reinar com ele. Quer ver? Vamos ver. Apocalipse 20, versículo 6. Apocalipse 26, fala assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não terá autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele, com o Senhor, os 1000 anos. Quem reina é o Senhor. Os vencedores reinam com o Senhor. Por que os vencedores reinam com o Senhor? Porque eles têm as mesmas vestiduras brancas, eles andam juntos e são dignos. Eles não se contaminaram as suas vestes. Eles vão reinar com os eles são companheiros, são amigos. E amiga é quem permanece junto até o fim. Custe o que custar, é até o fim. Agora vamos voltar aqui. Eu falei para os irmãos, vamos voltar rapidamente aqui. Eu não vou explicar melhor sobre o conceito de dignidade mais ainda, tá? Vou dar vários exemplos para os irmãos sobre dignidade. Mas antes de dar exemplo sobre dignidade, vamos explicar aqui agora a questão de contaminar as vestes. Lembra que eu expliquei para os irmãos de Apocalipse capítulo 3, versículo 4? Tem duas características para ter as vestiduras brancas. Qual é? Vamos ler lá. Apocalipse, estou lendo de novo, Apocalipse capítulo 3, versículo 4, que é o versículo base dessa mensagem. Tens, contudo, em Sardes uns poucos nomes, no original grego, que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, para andar de branco, tem que ter duas características: não contaminar a veste, andar junto. Quem não contamina a veste e anda junto com o Senhor, esse então ganha vestiduras brancas, porque o Senhor está sem vestido. Quem anda junto com o Senhor fica igual ele é. E passa a ser, isso que é o conceito de ser digno. Ser digno é que são iguais. Tá? Então, já expliquei sobre andar junto, expliquei um pouco sobre o que é ser digno. Agora vou voltar um pouquinho e explicar o que é não contaminar as vestes, as vestiduras, tá? Na nossa cabeça, quando a gente ouve essa palavra contaminar as vestiduras, nós pensamos que diz respeito a contaminar as vestiduras com pecado. Contaminar com pecado. Fazer coisas pecaminosas, não é? A gente pensa assim. Na verdade, não é que está errado. O vencedor realmente não se contamina. O que é contaminar a vestidura? A vestidura é o seu procedimento, a maneira como você anda, como você se procede. Claro que o vencedor não vai contaminar com o pecado, tá? Isso é óbvio. Porém, no conceito da igreja em Sardes, presta atenção, irmãos. No conceito da igreja em Sardes, contaminar as vestes é muito além do que contaminar com o pecado. Vai muito além. Aqui na igreja em Sardes, o conceito de contaminar as vestes não é só com o pecado, é muito mais do que isso. É não se contaminar com a morte, que é um item mais profundo do que o pecado. Por que você fala isso, irmão Gustavo? De onde você tirou isso? Porque lembre-se que a igreja em Sardes, o problema da igreja em Sardes é que eles estavam mortos. Lá no versículo 1, você já fala para eles lá, ó, qual é o grande problema? O problema de Sardes não era pecado. A igreja de Sardes não é a igreja que o Senhor repreendeu porque tinha conduta pecaminosa, não. O Senhor repreendeu a igreja de Sardes porque ela tinha uma conduta cheia de morte. Eles estavam mortos. Eles estavam certos na questão de não ter pecado, mas estavam certos mortos. Estavam mortos, tá?
Olha o versículo, capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem o sete Espírito de Deus e que é a sete estrelas. Dois pontos. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Você não falou em pecado. Estavam morto. Sardes não é uma igreja pecaminosa. O problema de Sardes é uma igreja morta. Então, quando o Senhor fala para Sardes, no versículo 4, não contaminar suas vestiduras, é não contaminar com a morte. Porque o pecado não é o problema deles ali. É a morte. E por que isso é tão sério, irmãos? Porque a morte é mais profunda que o pecado. No Velho Testamento, eu não tenho tempo para ler aqui. Eu vou citar para os irmãos, mas não vou ler, tá? Por causa do tempo. Levítico capítulo 20, capítulo 11. Ah, então vamos ler, é rapidinho. Vamos ler muito rápido, tá? Levítico. Vamos ler rapidinho. Então eu vou ler bem rápido para os irmãos. Eu não ia ler por causa do tempo, mas vamos ler. Levítico capítulo 11. A lei levítica, no Velho Testamento, Levítico 11, versículo 24 e 25, fala assim, ó. Olha só. Levíticos 11, 24. E por estes vos tornareis imundos. Qualquer que tocar o seu cadáver imundo será até a tarde. Qualquer que levar o seu cadáver de um animal morto, lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Então, aqui em Levítico 11, o Senhor mostra que para tornar-se imundo não era uma questão de pecado, era a questão de tocar na morte. Se alguém apenas tocasse num animal imundo morto, ele era contaminado. Tá? Olha Números capítulo 6. Número 6. Aqui fala da lei do nazireado, né? Do nazireu. Inclusive, nazireu, tá? Quer dizer alguém separado. E nazareno, que o Senhor Jesus chamado Jesus Nazareno, quer dizer alguém de Nazaré, que era uma cidade lá da Galiléia. Porém, o significado da palavra Nazaré também é separado, é o mesmo significado da palavra Nazireu, tá? Nazaré era o nome de uma cidade, e quem nascia em Nazaré era Nazareno. Porém, a palavra, o significado de Nazaré é a mesma significado da palavra Nazireu, é separado. O seu Jesus foi alguém separado, ele era um nazireu, ele era um nazareno também, tá bom? E quem seguiu o Senhor viraram também da seita dos nazarenos, dos separados, dos nazireus também, tá? Entendeu, irmão? Nazireu não é a mesma coisa, nazireu era alguém que consagrava ao Senhor. Nazaré era uma cidade da Galiléia, mas o significado das duas coisas é a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. Voltando aqui, ó. Olha no versículo 7. Versículo 6. Todos os dias da sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver, por seu pai ou por sua mãe, ou por seu irmão ou por sua irmã. Tá vendo? Pode ser um irmão, pode ser uma irmã, não pode ter relacionamento, não pode ter sentimentos naturais. Ah, é minha mãe que morreu. Não pode tocar nela, você é um nazireu. Não pode tocar em morte, ó. Quando morrerem, ó, por eles, ó, vou ler de novo, por seu pai ou por sua mãe, por seu irmão ou por sua irmã, por eles não se contaminará. Quando morrerem, porquanto nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os nazireados, santo será o Senhor. Se alguém vier a morrer junto a ele subitamente e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça do dia de sua purificação e ao sétimo dia a rapará. Então, tá vendo? A morte era algo tão sério, você não podia nem tocar nela. O nazireu, ele não podia nem tocar na mãe ou no pai que morreu. Ele não podia amar a sua mãe e o seu pai mais do que o seu voto ao Senhor. Porque se ele amasse sua mãe e seu pai mais do que o voto ao Senhor, quando o pai morria, ele queria abraçar. Mas meu pai morreu, ele ia abraçar. Minha mãe morreu, ele ia abraçar. Mas ele não podia, por quê? Porque ele fala assim, não, Senhor, eu amo muito meu pai e minha mãe, mas eu amo mais o meu voto ao Senhor. Eu amo mais a ti. Eu prefiro, não, eu amo mais a ti do que meu pai e minha mãe. Eu não vou tocar no meu pai e minha mãe que morreu.
Eu não vou tocar na morte. Ou seja, eu quero ser digno. Eu não quero me contaminar. Agora, volta lá para Levítico capítulo 4. Nós vimos sobre a morte. Agora vamos ver o pecado. Levítico 4. Levítico 4. Levítico 4, versículo 27. Olha só. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizessem, se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e emolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. E todo o restante do sangue a derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. E o sacerdote fará expiação pela pessoa e ele será perdoado. Então, se alguém pecou, oferece sacrifício e é perdoado. Ponto. Está perdoado. Perceberam? Agora, isso é pecar. Agora, se alguém tocasse na morte, olha como é que era diferente. Números 19. Número 19. Então, se pecou, pede perdão, queima, vai testamento, né? Queima o animal, está perdoado. Acabou. Agora, número 19. Olha só na morte. 19, 11. Estou lendo número 19, capítulo 19, versículo 11. Aquele que tocar em algum morto, tocou na morte, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. 7 dias. Olha o 16. Todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum morto, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Então veja o que era mais grave para Deus: o pecado ou a morte? A morte. O pecado, pecou, pede perdão, queima o animal, está perdoado, acabou, na hora, instantâneo. Tocou na morte, não adianta você ir lá, pegar, tocou no morto, eu toquei no morto, vou lá, pego o animal, sacrifico, estou perdoado. Não está perdoado, não. Precisa de 7 dias para ser limpo. 7 é o número completo. Daí, irmão, nós entendemos como a morte, aos olhos do Senhor, é muito mais séria do que o pecado. Então, voltando para Sardes, contaminar as vestes. Então, em Sardes, o problema de Sardes não era pecado. O problema de Sardes era morte espiritual. E morte espiritual aqui, amado irmão e amada irmã, não é só o que você está pensando, não. Fala mal, fala negativo e etc. Isso também é verdade, mas não é isso que é aqui. É muito mais profundo que isso, meu amado irmão. Que o Senhor abra os seus olhos e abra o meu. Ah, não vou tocar na morte, o irmão está em morte, vou tocar na morte. Irmão, isso aí, irmão. É verdade, é. Mas é muito mais profundo que isso. O problema de Sardes não é que Sardes está tocando na morte, falar mal de irmão, de irmã. Não era isso, não. O problema de Sardes é que eles tinham um viver morto. Isso era gravíssimo ao Senhor. Isso é contaminar as vestes, contaminar as vestes com a morte. Vou explicar melhor. Você pode falar assim, eu não toco na morte. Não? Toca não? Não, eu não falo mal dos irmãos, também não quero nem ouvir quem fala mal dos irmãos. Eu não toco na morte, estou minhas vestes limpas. Ah, é? E quando você vai para a reunião, você age cheio de vida ou cheio de morte? Qual a sua atitude na reunião? Chega na reunião, você se comporta como morto ou como vivo? Esse era o problema de Sardes. Sardes não era irmão falando mal de irmãos, não. Sardes eram irmãos mortos. Vão para a reunião, fica como um morto. Não compartilha, não levanta, não ora, não desfruta. É um morto. Isso é gravíssimo. Pode até estar certo. Ele senta lá e fala assim: eu não fiz nada de errado. Cheguei aqui, estou desfrutando, mas eu só estou morto. É um certo morto. Eu prefiro ser um pecador vivo do que um certo morto. O que você prefere? Eu quero ler com os irmãos aqui. Tudo vida. Olha como o meu irmão lhe fala, como é maravilhoso.
É muito mais profundo, irmão, que nós estamos pensando de, falar mal de irmão, papapá, papapá. Muito mais profundo que isso, irmão. A morte é gravíssima. Nós pensamos que para a reunião ficar caladinho lá, morto, não quer dizer nada. Isso é contaminar as vestes. Quer ver? Olha só. Estou lendo para os irmãos, ó, sobre Sardes. As vestes na Bíblia representam aquilo que somos em nosso andar e viver. Contaminar as vestes significa particularmente manchá-las com a morte em Sardes. A morte diante de Deus é mais contaminadora do que o pecado. Nesse versículo, a contaminação denota algo da natureza da morte. A contaminação em Sardes não era a contaminação do pecado, era da morte. A morte é mais imunda do que o pecado. De acordo com o Velho Testamento, se alguém pecasse, ele podia ser perdoado simplesmente oferecendo a oferta pelo pecado. Entretanto, qualquer um que tocasse o corpo morto de um homem tinha de aguardar 7 dias antes que pudesse estar purificado. Já lemos com os irmãos. Isso mostra que a contaminação da morte é mais séria do que a do pecado. Os cristãos hoje não têm consciência da morte. Quer ver? Se você for a Las Vegas, que é um lugar de cassino, jogatina, né? Se você for a Las Vegas jogar num cassino, sem tirar que pecou, eu pequei, eu fui pra boate, eu fui lá pra Las Vegas, joguei e tal, bebi. Agora olha só. Mas se for uma reunião morta, poderá não sentir a gravidade disso. Mas aos olhos de Deus, essa situação morta é mais grave do que jogar num cassino em Las Vegas. Embora os cristãos condenem o pecado, eles não condenam a morte. As pessoas sentam-se nas reuniões como cadáveres e não veem nada de errado nisso. Não gosto de ficar perto de qualquer coisa morta. Você gosta? Você gosta de ficar perto. Se eu botasse um cadáver aqui, você ficaria perto desse cadáver a noite inteira? Vamos ler aqui. As pessoas sentam-se nas reuniões como cadáveres. Um dia minha mãe morreu. Embora todos a amássemos, nenhum de nós ousou ficar perto do seu corpo morto noite adentro. Eu amo, eu amo minha mãe e meu pai, mas eu não quero ficar perto do corpo morto minha mãe e meu pai durante 5, 6 dias. Você quer? Se a sua querida esposa sujar-se enquanto estiver fazendo-lhe alguma coisa, você a amará mais do que antes. Mas se ela morrer, você não vai querer ficar perto do seu corpo morto. O Senhor odeia a morte. Entretanto, a maioria dos cristãos nas igrejas reformadas não tem esse conceito de morte. Pode dizer, que há de errado com as reuniões mortas? Elas não estão apenas erradas, estão cheias de morte. Embora possa não haver nada de errado com os cadáveres de um necrotério, eles estão cheios de morte. A morte é o maior problema. Como ela é feia. Ela tem um mau cheiro para Deus e ele não pode tolerá-la. Todos nós nas igrejas precisamos odiar a morte. Prefiro ver as pessoas nas igrejas procederem mal do que eles estarem mortas. Muitas vezes perguntei aos irmãos e irmãs por que eles não funcionavam nas reuniões. Frequentemente a resposta deles era: tenho medo de cometer um erro. A isso eu respondia: quanto mais erros cometer, melhor. As crianças vivas cometem mais erros, mas as mortas nos cemitérios não cometem nenhum erro. Se você simplesmente sentar-se na reunião sem fazer nada, nunca vai proceder mal. Embora possa proceder bem, procederá bem morto. Prefiro proceder mal vivo do que bem morto. Posso cometer erros, mas todos saberão quão vivo eu estou. E você prefere proceder bem morto ou mal vivo? Então, amados irmãos e irmãs, é muito mais séria a questão da morte do que falar mal de irmão ou de irmã e não tocar na morte. É muito mais profundo. Então, agora nós explicamos para os irmãos o que é contaminar com a morte. Agora eu vou ler para os irmãos o conceito claro de dignidade. Já falei para os irmãos, né? Digno é ser do mesmo peso, ter o mesmo valor, valorizar a mesma coisa. Então, vamos ler vários versículos. Eu vou só ler versículos, tá? Porque o final de Apocalipse 3, 4, só fala assim, ó. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas, poucos nomes,
que não contaminaram suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então vamos entender digno. Mateus, o que é ser digno? Mateus 10. Mateus 10 foi quando o Senhor enviou os seus discípulos, enviou os 12. Ao enviar os discípulos, eles passaram a ser chamados apóstolos, né? Que apóstolo quer dizer enviados. O Senhor muda o nome deles de discípulos para enviados, para apóstolos, né? Aí, olha o versículo 10. Olha a instrução, olha a questão da dignidade, quer ver? Ó? Eu falo assim para eles assim, ó. Ó o 9. Não vos provereis de ouro, Mateus 10, capítulo 10, versículo 9. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre em vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão. Porque digno, ó a palavra digno, é o trabalhador do seu alimento. É como se o Senhor estivesse falando assim: você não precisa levar nada, porque vocês vão receber o que vocês merecem. O trabalhador é digno do seu alimento. O que ele merece pelo trabalho, ele vai receber. Eu vou providenciar para vocês. O trabalhador vai receber o que é igual para ele receber, o que ele deveria receber. Ser digno é receber o que é justo, o que é igual ao que ele fez. Entendeu, irmãos? Vamos continuar. 11. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno. O que quer dizer quem neles é digno? Quem neles, nessa cidade, tem o mesmo sentimento de amar o Senhor. E aí ficar até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, o que é casa digna? É a casa que recebe a saudação que você deu. Eles saudavam assim, paz, seja com o Senhor. Ela fala, eu recebo. Então aquela casa, ela tinha o mesmo sentimento que eles. Ser digna é ser o mesmo sentimento. Se, porém, não for digna, torne para voltar a vossa paz. A paz volta para os discípulos. Por quê? Porque ela não tinha o mesmo sentimento que ele, ela não era digna. Ela desprezou a paz deles. Então, olha o 14. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo que para aquela cidade. Agora pula para o versículo. Vamos pular para o versículo. Versículo 29. Ó. Não, vamos ler o versículo 16 em diante, irmão. Eu vou ler com mãos rápidas aqui, mas vamos me acompanhar. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levada a frente de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, e a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos, filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar até o fim é ser digno. Quando, porém, vos perseguis numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de perseguir a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo, não está acima, basta ao discípulo ser como o seu mestre. Ser como o seu mestre é ser digno, o mesmo valor, o mesmo peso, o mesmo objetivo, é ser como o mestre. E ao servo como o seu senhor. Isso é ser digno, é andar junto. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos, portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos diga às escuras, dizei à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai dos eirados.
Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vende dois pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valei vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai. O que é isso que está nos céus? O que é isso? É ter a mesma atitude, ser digno. Senhor, eu te confessei. Aí o Senhor fala assim, e eu te confessarei. Você agiu como eu agi, e eu também vou agir como você agiu. Você me confessou, Gustavo, e eu também vou te confessar. Esse versículo, nós estamos acabando de ler aqui, vai aparecer na semana que vem, lá em Apocalipse, na igreja de Sardes. É a promessa para o vencedor. É confessar o mesmo que o Senhor confessa, é ser digno. Também eu, agora eu continuo, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus, não é digno. Ó, 34. Pois não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Agora só, olha o 37. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Por que não é digno? Porque não tem o mesmo valor que o Senhor tem. O Senhor, eu quero te perguntar, a amada irmã, amada irmã, o Senhor amou alguém mais do que nós? O Senhor amava o Pai, né? Mas o Senhor amou a si próprio mais do que nós? O Senhor não amou nem a si próprio mais do que nós, o Senhor morreu por nós. Ninguém podia fazer o Senhor fugir da cruz, porque o Senhor nos amou até o fim. Nem a si próprio ele amou, mais do que a nós. E ele espera que nós também não amemos a ninguém mais do que a ele, nem a nós próprios, a nós próprios. Isso é ser digno, é dar o mesmo valor. Senhor, eu te amo mais que qualquer pessoa nessa terra. E o Senhor fala assim, e eu também te amo mais que tudo nessa terra. Andam juntos, têm o mesmo valor. Lembra do Nazireu? Nós lemos? O Nazireu não podia tocar no pai morto. O pai dele morria, puf! Ele não podia tocar no pai morto. Por quê? Porque ele amava mais o voto dele a Deus do que o pai morto. É o mesmo aqui. Quem ama o Senhor, o voto dele para o Senhor não toca na pessoa morta. Não ama o pai ou a mãe mais, ou o filho. Vamos ler 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Irmãos e irmãs, vocês não têm noção. Vocês não têm noção, amados irmãos, de quantos irmãos eu vi no que aconteceu no nosso meio recentemente. De quantos irmãos eu vi que amaram mais filho ou filha mais do que o Senhor. Eu vi vários que amaram mais o filho, mais a filha, do que amar o Senhor e seguir o Senhor. Eu pergunto, aonde está a dignidade? Amaram mais a esposa, amaram mais a si próprios. Olha o 38. 37 é amar o outro. 37 é a questão de não amar filho ou filha, pai ou mãe. O 38 é amar a si próprio. Olha o 38. E quem não toma a cruz e vem após mim não é digno de mim. Você pode falar assim, no 37, eu não amo meu pai e minha mãe mais do que o Senhor. Nem amo minha filha e meu filho mais que o Senhor. Ok. E o 38? E você se ama mais do que o Senhor? Amo. Opa, então não é digno de mim. Ó, 39. Porque o Senhor amou a si próprio mais do que nós? Não. Por isso, quem anda com o Senhor é igual ao seu mestre. Anda junto, tem o mesmo peso, o mesmo valor. Dá o mesmo valor que o Senhor deu. O Senhor não amou a si próprio, nos amou. Também nós não amamos a nós próprios, amamos o Senhor. Isso é ser digno, o mesmo peso. Ó, 39. Quem acha a sua vida perderá. Quem todavia perde a vida por minha causa, achará. Agora vamos ler uns versículos rápidos aqui, irmãos. Muito rápidos, né? Atos capítulo 5.
Eu vou só ler versículos agora, tá, irmãos? Por causa do tempo. Atos capítulo 5, versículo 41. Atos 5, 41. E eles, que são os discípulos, né? São os apóstolos. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Irmão, quando os apóstolos sofreram, foram presos, no cárcere, etc., eles saíram felizes. Por quê? Porque eles foram considerados dignos de sofrer pelo nome do Senhor. O que é ser digno? É ter o mesmo sentimento. Senhor, o Senhor sofreu por nós? Sofreu. Nós também sofremos por ti. Senhor, não somos nós que nos consideramos dignos, irmão. Não é um cristão que se considera a si próprio digno. Nunca. Quem nos considera dignos é o Senhor. É Ele que falou em Apocalipse para a igreja de Sardes, pois são dignos. Quem vai dizer se nós somos dignos ou não, não é eu mesmo. É o Senhor. É ser considerado digno. Olha Efésios capítulo 4. Lê versículo só, irmão, rapidinho. Terminar. Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que for chamado. Pode estar falando assim, anda da mesma maneira da vocação que você foi chamado. Anda de maneira igual ao valor dessa vocação. Essa vocação é elevadíssima, então anda da maneira como essa vocação exige de você. Anda da maneira digna da vocação. Olha Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1, 27. Próximo livro, Filipenses 1, 27. Vivei. Lá em Efésios é andar. Aqui é viver. É a mesma coisa, né? Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. O que é modo digno? É igual o Evangelho de Cristo exige. Para que eu, indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ser digno é estar junto, tá? Igual e junto. Colossenses capítulo 1, versículo 10. A fim de viver de modo digno do Senhor, lá do Evangelho, aqui é do Senhor. Modo digno do Senhor, que qual é? É viver como o Senhor viveu, andar junto, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. 1 Tessalonicenses, próximo livro, capítulo 2, versículo 12. Exortamos, consolamos e admoestamos para viveres por modo digno de Deus, que vos chama para seu reino e glória. 2 Tessalonicenses agora, próximo livro, capítulo 1, versículo 3. Irmãos, cumprir-nos dar sempre graça a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições, nas tribulações que suportais, sinal evidente, claro, notório do reto juízo de Deus, para que sejais considerados, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo, para que sejamos considerados dignos do reino. Versículo 11. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne, é Ele que nos torna, dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Amém! E agora, irmãos, entenderam o que você diz? Agora eu vou terminar, irmãos, lendo um versículo, tá? De Eclesiastes maravilhoso. Vamos lá, Eclesiastes capítulo. Leiam comigo, irmão, por favor, abra. Eclesiastes capítulo 9. Esse versículo é maravilhoso. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Salomão aqui estava inspirado, sem saber, né? Olha, capítulo 9, versículo 8. Olha o que ele fala aqui. Em todo tempo. Leia comigo, irmão. Em todo tempo sejam alvas, brancas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça, que é a unção.
Irmão, para nós temos uma veste branca, nunca pode faltar sobre a nossa cabeça o direcionamento do Espírito, que é a unção, que é o óleo. É o Espírito que nos guia. Quando nós estivermos sendo guiados pelo Espírito, porque hoje o Senhor em nós é o Senhor Espírito. O Senhor Jesus em nós está como Espírito. Se a unção que é o Espírito estiver nos guiando, irmão, nós vamos estar andando junto com Ele. As nossas vestes serão brancas. Amém? Jesus é o Senhor.